Olá, eu sou o Pablo Augusto, fundador sócio das Aptes, e esse é mais um episódio do Futuro Agora, o podcast das Aptes, o podcast onde a gente conversa com liderança das áreas de negócios, de tecnologia, sobre a história desses profissionais, desses líderes e a visão deles do impacto da tecnologia, em especial inteligência artificial, que está sendo muito discutido no momento presente, e também a visão deles para o futuro. Hoje eu tenho um convidado muito legal aqui, que é o Paulo Ruza. Paulo, muito obrigado por aceitar esse convite para bater esse papo. O Paulo, ele é superintendente de dados do Banco Carrefour, já esteve com a gente em eventos com as Aptes, parceiraço nosso. Paulo, muito obrigado mais uma vez. A gente gosta de começar sempre esse podcast conhecendo a história das pessoas, né? Conta um pouquinho, Paulo, quem é o Paulo Ruza, qual que é a sua história, como é que você chegou em tecnologia? Boa, primeiro agradecer aí, Pablo, os Aptes, todo o pessoal que sempre recebe a gente muito bem, o convite, o espaço, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Mas vamos lá, cara, contando um pouquinho então de como eu caio em tecnologia, porque é literalmente um cair, tá? Eu venho de uma família mais humilde, ali no extremo, que nasci e cresci no extremo leste de São Paulo, em São Mateus. Escola pública, fui ter contato com tecnologia já no final do ensino fundamental ali, começando a olhar alguma coisa, e gostei desse negócio, achei simpático. Uhum. Ensino médio veio, vida seguiu, faculdade, por incrível que pareça, eu fui cursar artes cênicas. Uau! Terminei o colégio, fui fazer artes cênicas. Queria ali, tinha como perspectiva ser professor, trabalhar na área de educação, que sempre foi uma coisa que eu gostava. E aí, na faculdade, conheci minha esposa, e ela trabalhava em banco, falou, cara, você vai passar sufoco, dinheiro tá difícil, consigo uma vaga para você no call center aqui do banco. Aí, coloquei o head na orelha e comecei a carreira no call center, atendendo mesmo, em banco, ali no Bradescão, e assim começa. E aí, o site onde eu trabalhava no Bradesco mudou de Jundiaí para Alphaville. E tinha uma pessoa que rodava os relatórios em Axis na época, né? Então rodava uma série de queries lá e de macros no Axis. E essa menina não ia mudar para Alphaville. Então a galera na mudança não tinha quem fizesse os relatórios. E, pô, a chefe desesperada, pelo amor de Deus, alguém sabe mexer em Axis e não sei o quê. Mesmo indo para a área de artes cênicas, eu sempre tive um flerte com tecnologia. Eu tinha feito um curso numa escola famosinha de São Paulo aí, de Axis. Falei, eu sei mexer nesse negócio. Você tem uma semana, se você conseguir rodar esses relatórios aqui, eu te promovo, você sai do call center e vira analista júnior e vem pra cá, sai da escala 6x1, da famosa 6x1, vai trabalhar assim, né, 5x2. Pô, sonho. Aí, fim de semana, comi com farinha, as macros, li, VBA, até não aguentar mais. Rodou, funcionou. Aí lá comecei a carreira, então aí começa a olhar para entender o que era esse mundo de MIS, de BI, de analytics, de reporte estratégico, de número, interpretar número, fazer análise, não sei o que, e fui crescendo lá. Aí recebi uma proposta de lá para ir para Mondial, para Mastercard, né, para trabalhar da Mastercard alocada num parceiro da Mondial, que era a Mondial, seguradora. Fiquei pouquíssimo tempo e recebi uma proposta da Sul América, na Sul América já para fazer modelo de propensão à ação judicial. Aí vim para a Sul América, aí o Axis me achou de novo, fiquei pouquíssimo tempo, não deu tempo de terminar o primeiro modelo, e a Sul América precisou de uma pessoa, de um apoio, na verdade, eles faziam o jurídico, onde eu ia fazer modelo, fazia uma gestão de demanda no Excel, os caras imprimiam um processo, deixavam nas mesas dos advogados, e 2 estagiários, um no período da manhã, um da tarde, iam planilhando o avanço dos advogados num Excelzão compartilhado. Obviamente isso deu problema, né? Perderam prazo, começou a ter problema. Falei, acho que eu consigo fazer um negócio mais inteligente no Axis. E aí montei um back-endzinho no Axis, onde a gente tabulava isso, fiz um selectzinho, um front-end para cada etapa do processo. A galera começou a usar, e aí você começa a dar visibilidade, porque antes você confiava no Excel.
Agora eu conseguia medir a produtividade por advogado, por etapa do projeto e falar, ó, esse advogado está entregando 10 processos, esse aqui só escreve 5, esse aqui, toda vez que ele pega esse tipo de causa, esse cara ganha, toda vez que ele pega esse outro tipo, ele sempre perde, então vamos parar de dar esse tipo... Você começa a dar esse tipo de insight para a supervisão ali, para a superintendência, para os gestores. Cara, deu muito certo, fiquei um tempo na Sul-América melhorando e evoluindo e acompanhando os processos ali do jurídico e da ouvidoria. Quando a empresa resolveu migrar todo o CRM operacional dela para Salesforce, e aí esse sisteminha, né, esse Axis que eu criei lá, era um dos que estava no roadmap para ser migrado para a esteira do Salesforce. E eu sempre fui meio Caxias, então eu documentei meu Axis. E aí, quando a Accenture veio para fazer a migração, os caras ficaram impressionados, porque tem documentação de Axis. Falei, cara, eu não sei se sou eu que vou estar aqui amanhã ou não, alguém precisa saber mexer nesse negócio se eu não estiver aqui. Legal. Afinal de contas, é um Axis que está no server rodando na máquina que está aqui, ó, embaixo do meu pé, que não pode ser desligado, aquele adesivão, não desligar esta máquina. Né, clássico, todo mundo que é de tecnologia já viveu isso em algum momento na vida. E aí a gente fez essa migração e aí veio o convite, os caras falaram, a gente com essa migração, com a ida para o Salesforce, está criando um MDM, né, que é um programa de Master Data Management, que é ter o Golden Record, a fonte verdade dos principais dados da empresa. E nesse processo vai precisar ter uma área de governança de dados. Você topa? Eu falei, nunca ouvi falar. Mas topo. E aí fui estudar o que era governança de dados. Né? Comecei a estudar um pouco do que era governança de dados. Construímos a área de governança de dados na Sul-América e aí a gente começa. Então montei a área, era eu e um analista e um estagiário. Eu saí da Sul-América em 2021. Eram 32 pessoas em governança de dados. Né? A Sula hoje ainda é referência em governança de dados. Foi uma das primeiras empresas no Brasil a testar com sucesso o conceito de data mesh. Então, assim, é uma disciplina muito madura lá. E a minha vinda para o Carrefour, para o Banco Carrefour, foi muito engraçada, porque aconteceu num Gartner, onde a gente foi palestrar para contar um pouco do case da Sul-América. O Banco Carrefour assistiu a palestra, pediu um benchmark e tal, conversamos, fizemos o bench. E aí o cara, um ano depois, voltou e falou, Rosa, a gente não conseguiu fazer o que você falou, não. Quanto você quer para vir para cá? Aí a gente conseguiu chegar num número bom, e já estava no momento. Era a sua aquisição. Exatamente. Vim para o Banco Carrefour com o desafio de implementar governança de dados. Tá bom. Esse desafio durou pouco, porque um par meu de arquitetura de dados saiu 7 meses depois que eu cheguei, e eu acabei absorvendo as duas áreas, então fiquei com arquitetura e governança. Em mais 5, 6 meses depois, por um movimento da empresa, a gerente de engenharia acabou sendo desligada e eu também absorvi a parte de engenharia. Rodei mais quase um ano com as 3 áreas ainda na cadeira de gerente. E aí, em algum momento, a empresa falou, cara, precisamos dar uma cadeira de superintendência para esse menino, né? Esse maluco aí precisa de um crachá mais pesado pro tanto de dor de cabeça que a gente está dando para ele. É óbvio que não veio de graça, os caras me deram privacidade junto. Veio a cadeira de superintendência e eu tive de... achei que ia ser só o reconhecimento, não veio, não. Mas já é uma disciplina muito próxima, principalmente de governança de dados ali, então fazia muito sentido a gente trazer essa sinergia. E hoje essa é a minha estrutura dentro do Banco Carrefour, mas a minha caminhada foi essa. Ela foi muito sempre pautada em... Surgiu um desafio, não tinha ninguém com conhecimento na empresa, a gente precisava de uma resposta rápida e um maluco que topasse o desafio de largar o que estava fazendo e ir embora e topar esse desafio. E eu sempre falo pra galera, para contar essa história, eu sempre deixo não ter medo do desafio e deixar a sua cadeira pronta, porque todas as oportunidades que eu tive de carreira só se concretizaram porque tudo que eu fazia
estava muito bem documentado, estabilizado, e me tirar da cadeira onde eu estava não seria doloroso para poder me levar para uma outra cadeira. Se você cria muita dependência de você... com essa passagem de bastão. Exatamente. Faz parte do teu mindset. Legal. Então, foi aí que eu cheguei aonde estou. E aqui agora estamos. Aí agora a gente assume, estamos construindo lá a cadeira de plataforma de inteligência artificial dentro do banco. Essa ainda não está definida se fica comigo ou se vai ficar com arquitetura corporativa, mas hoje estou capitaneando lá o processo de criação da cadeira. Legal. Pô, daqui a pouco quero entrar um pouquinho mais, né, do banco Carrefour, né? Mas você contar um pouco da tua história, a gente gosta sempre de conhecer aqui também um pouco do estilo de liderança, né? Como é que você definiu o seu estilo de liderança, seus princípios, assim, para a gestão de times, das pessoas que estão trabalhando contigo? Eu sempre tive para mim, por premissa, né? Como o cara que começou do call center e passou em todas as etapas, quando eu virei líder, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser o líder para os meus liderados que eu gostaria de ter tido durante a minha carreira. Então, a minha cabeça sempre foi essa, assim, cara, o que eu preciso fazer para manter um ambiente bom? Eu acho que ambiente é importante. Eu tenho uma frase do CEO do Banco Carrefour, do Felipe Gomes, que eu adoro, que é: sem espaço para idiotas brilhantes. Assim, não dá para ter um cara, por mais brilhante que ele seja, se ele for um idiota que acaba com o clima, não dá para ter espaço para esse tipo de pessoa no seu time. Aquela figura do gênio que não sabe lidar com as pessoas, não sabe se relacionar. Este cara destrói time. Né? Então, o meu estilo de liderança é muito de pessoas mesmo. Eu gosto de pessoas. Minha formação, eu sou artista cênico, eu sou pedagogo, eu fiz pedagogia depois. Formação forte, de humanas. Então, assim, de humanas, eu gosto de pessoas. Eu brinco que a tecnologia ela tem que ser um suporte para as pessoas. Né? Hoje, ser superintendente de um time de tecnologia, para mim, é buscar as pessoas certas e dar espaço para que eles façam o que eles são bons em fazer. Então, meu trabalho com gestão é muito mais de desimpedir os caminhos para que o meu time, que é fora da curva, consiga fazer o melhor deles ali. Deixar o espaço para esse cara se preocupar com o que ele tem que fazer no dia a dia. A gente fomenta muito um espaço de transparência, então peço muito feedback ao contrário. A gente tem uma brincadeira que eu falo que são 5 minutos sem perder a amizade, onde eu falo para eles: agora é hora de vocês falarem tudo que vocês não gostam de mim. Muito bom. E assim, a gente vai listar e tentar melhorar, não sem crise. Tento criar um espaço o máximo possível onde a gente não fique caçando culpado ou punindo o erro, né? Então, o erro é normal. Nessa jornada que a gente está de dados, assim, você tem pouquíssimas referências detalhadas de alguma coisa que deu muito certo. Você tem empresas referências, a gente tem empresas que a gente acredita do que a gente vê e tem acesso, que são muito boas, que são referências em dados, mas não existe um material acadêmico ali, não tem um passo a passo. Você tem um DAMA com boas práticas que você pode seguir, você tem outros manuais de boas práticas que você pode seguir, mas não tem uma receita de bolo. Então, assim, criar um ambiente onde o time se sinta seguro para tomar decisão, errar, né? Entender que essa decisão foi errada rápido e dar o próximo passo é importantíssimo, porque senão o cara, ou ele não toma decisão e você fica com o time o tempo inteiro amarrado, preso, sem coragem de tomar decisão, ou escondendo o erro, né, para não tomar uma bronca e mantendo um processo que está errado por mais tempo do que ele deveria ficar. Perfeito. Então, assim, hoje eu gosto muito de rodar o time assim, muita liberdade, eles sabem o que eles têm que fazer, nossos papos são muito mais sobre pessoas do que sobre a atividade que eles estão fazendo ali no dia a dia. Na atividade a gente tem um status e eu consigo acompanhar pelo Kanban. Eu não preciso ficar perguntando para você o que você está fazendo. Sua atividade está toda num Kanban, eu consigo ir lá, eu mesmo olhar no Kanban e saber o que você está fazendo, não preciso ficar te perguntando. Agora, como você está se sentindo, sua família está bem, seu filho que estava doente, teu marido que foi fazer não sei o que lá, isso o Kanban não fala. Então, quando eu falo com o meu time, eu tento sempre falar sobre esse tipo de coisa. Legal. Não, muito legal, Paulo. Todo mundo conhece muito Carrefour. Queria que você explicasse um pouquinho, né? O que faz o Banco Carrefour? Boa. O Banco Carrefour, ele é o maior banco que ninguém conhece do Brasil. A marca Carrefour é uma marca muito forte.
E o Carrefour, ele é o braço financeiro, o Banco Carrefour é o braço financeiro do Carrefour aqui no Brasil. A gente tem banco em outros países, aí vou, sob perdão aqui se eu errar, mas se eu não me engano, 8 ou 9 países além do Brasil que tem banco também, que tem braço financeiro do Carrefour. Mas no Brasil, o Banco Carrefour hoje é o 6º maior emissor de cartão de crédito do país. Atrás dos bancões e Nubank. Uau. Tinha uma carteira grande, uma carteira de quase 7 milhões de cartões ativos, uma movimentação aí bem grande, tanto em faturamento quanto em autorização. Enfim, é uma carteira bastante saudável, um banco com um resultado incrível. Enfim, listada aí nos reportes de RI, eu vou ficar... Não vou me arriscar a falar número errado, o cara de dados falar número errado é sacanagem. Então, nos reportes de RI, pesquisem mais em grandes linhas. É um banco relevante. Exato, é um banco, e é um banco, né? Assim, ele não é um parágrafo do varejo, né? Ele realmente ele tem produtos bancários. Então, tem além do cartão de crédito, a gente distribui seguros, a gente tem produtos de empréstimo pessoal, empréstimo consignado, nós temos um produto de subadquirência, né? A maquininha. Se você for lá no Atacadão, tinha a maquininha que é do grupo, a gente está mirando aqui novos produtos para pessoas jurídicas, também estamos mirando novos produtos para pessoa física, estamos mirando expandir a nossa conta para ter também um produto que não seja de crédito, né? Hoje os nossos produtos são majoritariamente de concessão de crédito. A gente está olhando para outros mercados ali não bancarizados, tendo em vista que o nosso público, quando a gente fala, é um público mais CD. Né? Então, é um público com menos acesso, é um público que a gente gosta e sabe trabalhar. E que você tem uma dificuldade, querendo ou não, na concessão de crédito em alguns momentos. Então, a gente está procurando produtos onde a gente consiga dar acesso ao mercado, ao mundo financeiro, ao mundo bancarizado, para esse público, atendendo ali algumas demandas e necessidades dele. Então, quando eu entro numa loja do Carrefour, das empresas do grupo, quando eles oferecem aquele cartão, aquele é um dos produtos financeiros do Banco Carrefour. É isso aí, é um dos produtos. A gente brinca que aquele é o nosso maior canal de distribuição, né? Eu não tenho agência, mas eu tenho o stand lá no supermercado, que funciona como uma agência, exatamente. Não, muito legal. E dentro do Banco Carrefour, né, ali na sua área de dados, né, quais são os desafios que vocês estão tendo hoje? Né? Desafios eu falo também o que vocês estão inovando, o que vocês estão criando, quais são os tipos de projetos, né? Em especial aquilo que vocês estão utilizando de inteligência artificial. Boa. Cara, nós estamos passando aqui, finalizando um movimento muito grande de migração de arquitetura de on-premises. Então, a gente tinha uma arquitetura de on-premises, de máquina física comprada, para uma estrutura de cloud. A gente tinha uma estrutura muito de BI, então onde eu tinha ali o banco de dados, uma ferramenta de ETL, que fazia toda essa extração quase que numa caixa preta e entregava uma view, um painel, uma base, o que quer que fosse de produto de dado para o usuário final. Este modelo é complexo de escalar, complexo de governar, né? Complexo de manter funcionando, de monitorar, e acaba criando uma redundância. Então, eu tenho uma informação aqui na minha caixa preta, o Pablo tem a dele, e às vezes a gente quer dizer a mesma coisa, eu apliquei uma regra, o Pablo aplicou outra, e aí quando a gente vai reportar, eu falo que é A, você fala que é A mais 2, e sempre tem um ruído. Dado isso, a gente optou por migrar para a nuvem, então fomos para a cloud, e nesta ida para a cloud a gente aproveitou para não fazer uma migração que a gente chama de lift and shift, que é pegar o que estava num ambiente e só levar para o outro, a gente reconstruiu o ambiente inteiro. Então a gente foi para uma arquitetura de lake house, onde eu tenho uma estrutura híbrida entre um data lake e um data warehouse. Depois a gente vai para uma camada ali refinado, onde a gente simula uma camada de data mesh. Então, os meus dados refinados, eles são organizados por assunto, não por sistema, nem por tabela. Então, eles ficam ali todos organizados por assunto, com um owner de cada assunto. Então, eu tenho um data owner de negócio, dono do assunto.
E aí eu consigo entregar esses produtos de maneira mais organizada. Então a gente está vivendo esta transição. Então, e aí eu tenho todo o desafio inerente a fazer uma migração deste tamanho. É um projeto de 5 anos, que ainda tem mais 1 ano e meio pela frente, mas que já rodou bastante, então já tem bastante coisa, a gente já colhe frutos. Enfim, e as minhas dificuldades hoje são essas, é escalar, é como eu escalo. Hoje, especificamente, a gente tem uma preocupação muito grande com o custo, né? O custo de cloud, diferente do que falar, nos enganaram, galera, contaram uma mentira pra gente de que cloud era mais barato que um on-premises, não é, não acreditem, é mais caro, mas tem as suas vantagens, né? Você tem que saber fazer as escolhas. Então, a gente tem tido uma preocupação muito forte com essa parte de gestão de custo, gestão de FinOps, que a gente chama. E agora, 2024 e 2025, a gente tem ensaiado muito o uso de AI, e aí vou falar mais de AI hype, né? Porque, só para a gente dar aquela conceituada, inclusive eu acho que foi no evento das apps que eu vi e eu adotei o termo AI tradicional e AI generativa, né? Como se existisse essa barreira, mas é muito boa. Mas é muito boa para um leigo poder entender. Então, quando a gente fala de machine learning, por exemplo, ou de modelos de inteligência artificial de rede neural, ou de estatística clássica, etc. Isso é o core de qualquer banco, desde que ele se entende por banco. Então, eu modelo com machine learning desde que se fundou o Banco Carrefour. Né? Começamos a usar inteligência artificial agora? Não, a gente usa desde sempre. A gente começa a falar de inteligência artificial generativa agora. Que a generativa entrou no B2C, né? Ela popularizou e todo mundo fala só dela agora. Então, cara, para este cara, e aí a gente entendeu que fazia sentido criar uma política. Então, a primeira coisa que a gente fez quando começa o hype e começa a cobrança de eu quero AI, eu brinco que eu não consigo tomar um café em paz mais no banco sem alguém parar do meu lado e falar, quando que vai ter uma AI aí nesse café? O café podia eu perguntar para ele sugerir qual que é a melhor cápsula para mim, né? Calma, gente. Talvez não seja esse o caminho, mas enfim, quando começa esse tipo de cobrança, é o que você falou, ele vem do B2C, né? Vem do público, do usuário final, que apesar de ser colaborador, é um usuário de GenAI ali na ponta, no dia a dia, na vida, a gente precisa dar uma resposta. E a resposta foi, vamos entender esse negócio, vamos classificar, vamos padronizar, vamos criar alguns processos. Então, a gente criou uma política de governança de AI, criou um comitê de governança de AI. Hoje, a gente roda esse comitê num comitê colegiado e lá a gente avalia todas as soluções e aí direciona para tentar manter algum nível de sanidade arquitetural, né, dentro do banco, porque senão vira um Frankenstein para controlar. Você tem as duas coisas. Esse comitê é só área de tecnologia? São algumas funções dentro de tecnologia? Não, a gente roda hoje dados, SI, cybersecurity, a gente roda um time de arquitetura corporativa, de tecnologia, e a gente tem um representante do time de riscos e compliance que roda com a gente. Boa. Então, essa estrutura que faz essas avaliações ali, a gente olha, o negócio submete, a gente criou um formulário onde o negócio submete a necessidade. Via de regra, essa necessidade ela já chega para a gente com algum fornecedor que já bateu na porta do cara e já mostrou alguma solução milagrosa. E a gente consegue avaliar. Eu brinco que hoje a gente tem duas entradas principais, né? Hoje, qualquer fornecedor de qualquer ferramenta, de qualquer coisa do mundo faz AI. Às vezes você olha, o cara usa o Google Maps, mas ele está vendendo que é o uso de AI. E beleza, a gente vai fazer essa avaliação e eu não diminuo a classificação de nenhum deles. Eu só explico para o meu usuário, para o meu cliente no banco, né? O meu usuário, esse cara usa AI, mas a AI que ele está usando não é uma GenAI, é um modelo clássico, né? Um modelo de classificação, é um score de qualquer coisa. Então a gente explica para o cliente. Essa é a sua expectativa?Esse cara vai até aqui. Né? Se você esperava um conversacional, se você esperava uma AI generativa te respondendo, ele não vai te atender, ou vai te atender. Esse cara realmente é. Então você tem muito esta entrada do mercado, sensibiliza o Carrefour. E aí os times de negócio trazem as demandas para a gente. E a gente tem uma onda também, que essa é um pouco mais complicada da gente pegar,
que são as ferramentas que a gente já tem homologadas dentro de casa que começam a subir features de AI. Certo. Né? Então, o cara desenvolve, ele tem uma ferramenta dele para controle financeiro pronta de mercado, e aí agora ele sobe uma feature de AI e começa a usar AI para alguma coisa. Eu precisava que alguém tivesse a boa vontade de me contar que subiu uma feature de AI. Isso tinha pouca efetividade, a gente acabou colocando um roadmap de revalidar todas as ferramentas da estrutura para entender se tem feature nova uma vez por ano, a gente passa e olha para todo mundo para poder exatamente fazer essa classificação e falar para o nosso... O mínimo que a gente fazer como uma comissão, como um comitê, é dar visibilidade do que eu estou usando e de como está funcionando dentro de casa. Eu tenho algumas regras de arquitetura corporativa, de ferramentas que eu não uso. Então, assim, o banco a gente tem uma diretriz muito clara de não usar open source. Né? Eu só uso open source se ela tiver uma empresa que sustenta por trás. Eu não tenho o apetite de bancar uma open source e se isso cair eu ter que sustentar e eu ficar... Então, assim, eu posso contratar uma ferramenta open source desde que as apps me venda e se comprometa com a sustentação e com toda a parte de segurança e todo o suporte que essa ferramenta open source precisa. Né? Eu mesmo não vou ir lá e subir uma feature de open source sozinho. Um dev meu não vai ter essa criatividade. Então, a gente não tem esse espaço. Então, a gente tem todo esse... A gente criou todo esse fluxo para começar a olhar para AI e a gente tem olhado para AI em algumas vertentes. Né? Então, eu olho muito para AI. Eu vou deixar a mais famosa para o final, mas a gente olha muito AI. Quando a gente fala para negócio, então tem algumas oportunidades, tanto para melhoria de negócio, quanto para criação de novos negócios. Eu tenho AI hoje lá, você tem modelo que escreve melhor e refina épico e história para o desenvolvedor. Isso é um baita de um adianta ali para um PO que está sobrecarregado. E você tem outra... A gente olha para AI pensando em machine learning, rede neural, grafos. A gente começou a olhar muito para grafos agora para ver se tem algumas sinergias que a gente possa utilizar com grafos. Então, tenho toda uma stack que olha para esse tipo de coisa mais focado em ciência de dados. E tem, óbvio, a famosa, e é onde, na minha visão, a gente vai ter o maior ganho com o GenAI, que é olhar para a eficiência e produtividade do colaborador. E isso é um golaço em todos os aspectos. Né? Eu tenho hoje, na migração, por exemplo, eu acelerei mais de meio ano já da minha migração em 2025 com uma AI que pega o script da minha ferramenta de ETL e transcreve ele já para a ferramenta que eu uso na cloud. Eu tinha um time com 15 pessoas fazendo isso, abrindo lá o ETL, lendo e transcrevendo. Agora eu rodei um scriptzão de AI, ele converte tudo e eu tenho 3 caras revisando o script feito. Que era 15, enfim... Então, isso é ganho de produtividade. Você ter ferramenta de apoio para o dev, para o cara que está codando. É você entregar na mão do marketing, por exemplo, uma GenAI que gera imagem e esse cara consiga preparar a campanha muito mais rápido. Né? Total. A gente tem olhado com muito bons olhos o uso de GenAI para esse tipo de geração de conteúdo. Né? Também. Está no roadmap mais para o meio do ano. Inclusive, a gente treinar... A gente tem um assistente pessoal para os colaboradores do banco, né, que entra no ar agora. A gente, a gente fez um soft launch agora dela. Vai fazer agora em abril. A gente fez agora, em abril a gente lança para todo mundo. Que é um assistente pessoal conversacional mesmo aqui, nesse primeiro momento, mais bate-papo, mas a ideia é que até junho, julho, a gente treine este modelo com as bases, com políticas, as bases, o documento de onboarding, para que seja um assistente para aquela coisa chata que é descobrir quem do TI você precisa acionar quando a senha do não sei o que lá... Você perguntar para ela, a minha senha da aplicação XPT eu preciso resetar. E ela consegue dizer, abra o chamado nessa ferramenta, envia um e-mail para esta caixa.
esse tipo de coisa também traz ganho de produtividade. Então, Porque nas estruturas sempre tem aquele bate-cabeça, né? Com quem que eu falo para fazer não sei o que lá? pesquisar vários documentos. Ler manuais, política, ler normas, manual. enfim, Como né? que eu peço um reembolso de qualquer coisa? Pô, você pediu um reembolso na vida, mas não lembra. Sim, sim. E aí você tem uma que te ajuda para esse tipo de coisa também é um ganho. Legal. E hoje a gente tem espaço, né? Assim, se você me fizesse essa pergunta lá no evento na Inova Brown, Final do ano passado. eu ia te dizer que eu ainda não veria com bons olhos, mas no último quarter aqui, a gente teve uma despencada no preço, no custo, né, de processamento de AI ridículo. Então, assim, hoje eu te digo que eu pago, para este modelo, eu pago centavos por usuário por mês. Centavos de real. Não chega a R$1 por usuário por mês. Esse é um tema, acho que é bem interessante, né? Você citou ali na questão da movimentação cloud de FinOps, né? Aqui nas apps, no nosso braço consultivo de infra e custos, a gente tem essa tema de consultoria em FinOps muito forte, né? E a gente enxergou essa movimentação dessa questão de FinOps para cloud e indo para FinOps das aplicações de AI, né? Eu queria entender um pouco mais disso que você trouxe agora, relacionado a FinOps de AI, né? Vocês já estão sentindo as dificuldades que ela traz para viabilizar os projetos? Ou também nessa questão de criação de aplicações ou aplicações legadas que estão trazendo features de AI agora, né? Vocês já estão sentindo o impacto dos financials aí, né? Dos custos com AI? Ou ainda algo que não escalou o suficiente ainda para incomodar, mas vocês já estão planejando isso desde já? Esta é uma preocupação, a gente não sentiu o impacto. O que a gente tem percebido eu vejo dois movimentos hoje muito claros. Talvez um movimento que é esse que você falou, a gente talvez não ter atingido uma escala que incomode no custo. Então, o meu custo ainda não incomoda, porque tá tudo muito em POC, né? Tô testando muita coisa, mas tem pouquíssima coisa em produção. A gente pouca volumetria, pouca transacionalidade aí. E a gente tem um modelo que, em produção grande, que é case também, com a Monetis, que faz a cobrança. Então, uma parte da nossa cobrança hoje é feita por uma GenAI e assim, é um case fantástico depois, quem quiser pesquisar, porque você tem de tudo, né? Desde um baita aumento de eficiência, uma redução de custo ou de operação gigante, um aumento na eficiência da recuperação de crédito, ela consegue recuperar mais na cobrança do que um operador, com um custo muito mais baixo. E você tem as pérolas de algumas pessoas que, mesmo ela avisando, sendo obrigada por lei, avisando que é uma inteligência artificial, a pessoa abrindo o coração, contando a história, conversando com a AI como se estivesse conversando com uma pessoa de verdade. Assim. Então, umas pérolas que eu acho muito engraçadas, eu acho muito bonito de ver isso. Assim. Para mim, que sou de tecnologia, né, que estou nessa área, significa que a gente atingiu o que a gente queria. Em algum momento, a pessoa esqueceu que aquilo era uma inteligência artificial e está achando que está falando com alguém. Então, tirando este case, mas esse cara ele é mais controlado, eu não tenho custo grande. O que a gente tem acompanhado é isso. Eu tenho acompanhado muito. O movimento de FinOps, que principalmente as Big Techs mesmo vêm fazendo, as empresas que acabam fornecendo GKU e máquina para isso, vêm fazendo e têm derrubado o custo. A gente tem visto aí mês a mês o custo de processamento ficar mais baixo, né? Que é um bom sinal, mas a gente segue acompanhando. Por quê? Porque hoje eu ainda, como a gente falou, como eu não escalei, eu não consigo ter uma previsibilidade de custo. Sim. Minha maior dificuldade hoje é ter uma previsibilidade de custo para construir um ROI que eu consiga defender para ir para a produção e escalar um produto de inteligência artificial que eu esteja confortável com aquela estimativa de custo. Principalmente, o mercado todo está um pouco assim, nessa fase de aprendizado. Nesse isso. Primeiro, quando a gente falava de token, né? Você fala, putz, vai pagar por token. Como que eu vou saber quantos tokens o meu usuário vai gerar? Entendeu? Então, agora não. Agora você já tem máquina fechada, você muda a maneira de billing, você começa a ter algum nível de previsibilidade um pouquinho melhor. Então, vem gerando um conforto. E outro movimento que eu venho reparando muito é que os próprios parceiros
que vendem essas soluções, o cara sobe uma feature, o cara embarca alguma coisa de AI na solução que ele já tinha, esse cara tem absorvido esse custo num primeiro momento e não me repassado. Aí não sei. O meu lado mais otimista acredita que porque esse cara também talvez não tenha chegado no incômodo de custo suficiente para repassar, ou ainda não tenha entendido como ele vai fazer esse repasse, está entendendo esse modelo de negócio dele também, ou se ele está aqui, né, o meu lado menos otimista, o meu lado mais obscuro, acha que esse cara está só querendo criar uma dependência em mim, e aí quando ele perceber que eu tenho uma dependência, ele me pega. Já quando tá ele gerar o lock-in, aí ele vem com o preço que ele quiser. Sim. Acho que é uma preocupação, inclusive, válida, né? Não, muito bom. Ô, Paulo, e a gente tem falado, né? Você participou aí parceiro também, ajudando a divulgar a nossa pesquisa, né? Que é o Panorama da Inteligência Artificial no Brasil, onde a gente fez esse investimento de criar essa pesquisa com executivos de tecnologia para separar um pouco do que você já trouxe, né? Daquilo que é hype, daquilo que realmente está acontecendo nas empresas ou aquilo que a gente realmente deveria investir, né? Sei que você é uma pessoa que vai muito em eventos, está super conectado, sempre aprendendo, conversando com pessoas, né? O que você tem enxergado nesse lado de inteligência artificial? Não necessariamente Banco Carrefour, né? Mas sua visão de mercado mesmo, daquilo que está mais hype, que você não tem visto ainda muitas aplicações, daquilo que você tem visto mais aplicações. Dominante as aplicações quando a gente fala de eficiência, para todos os lados. Eu tenho falado muito com fornecedores, com parceiros meus, com amigos, enfim, de fornecedores. Cara, vocês querem investir em AI? Não criem um produto para me vender. A maioria das grandes empresas já não está mais olhando sob essa perspectiva de comprar produtos. Você acaba que ou você vai treinar ou assim, alguma solução já está muito saturado. Todo mundo tem uma solução para alguma coisa de AI. Todo mundo para o mesmo lado. Todo mundo para o mesmo lado. Todo mundo... O mercado não vai ter braço para desenvolver seus próprios modelos e que é uma lógica que faz sentido, tá? Não é uma crítica. Vou pegar um nicho, vou pegar um problema, vou resolver com AI, vou encapsular isso aqui e vou vender esta solução. Pô, isso faz total sentido. O problema é que eu tenho 8 mil problemas e agora eu tenho 50 mil fornecedores lá, cada um com uma solução. Assim, eu não consigo compor uma arquitetura que depois eu consiga governar se eu for para esse caminho de para cada problema específico, para cada micro problema específico, eu contratar um parceiro diferente, uma ferramenta diferente para fazer esse tipo de gestão. Então a gente começa a olhar essa tendência de como a gente consegue aglutinar essas coisas, onde a gente busca sinergias e parceiros que tenham ferramentas mais sinérgicas que uma solução consiga resolver uma gama maior de problemas. Então a gente tem visto muito isso. E o que eu tenho dado de dica para os meus parceiros é, cara, se eu fosse um Pablo aqui e precisasse escolher onde eu vou investir dinheiro na minha consultoria com AI, eu investiria dinheiro na melhoria dos meus processos. Porque o que eu tenho visto hoje em Dev, por exemplo, é uma consultoria que já tem uma AI, por exemplo, de suporte para código para desenvolvedor, ela vai ficar 30%, 40% mais barata do que uma que não tem. E não porque esse cara vai baixar custos, porque provavelmente a margem dele vai ser até maior. Mas o time dele desenvolve tão mais rápido. A produtividade é tão maior. A produtividade, exatamente. Throughput de diversas pessoas. É isso. Eu, por exemplo, contrato por fábrica, eu pago hora de desenvolvimento, esse cara desenvolve 30% menos de hora. Né? Então, assim, a demanda não vai acabar, esse cara, na verdade, ele vai ganhar muito mais dinheiro comigo, muito mais eficiência, fica todo mundo feliz. Ele continua ganhando muito mais dinheiro e eu prometi que ia entregar X lá em outubro do ano passado e vou chegar em dezembro e vou entregar com o mesmo dinheiro X mais 30. Né? Então, fica bom para todo mundo. Eu acho que é um caminho que foi o que eu falei, mas muito surfando isso de eficiência, tá? AI, ela vai ser uma ferramenta poderosíssima de apoio para colaborador, de eficiência para colaborador. Para mim, em todas as camadas. Assim. Em todas as áreas. Você trouxe até marketing aqui, né? Não só tecnologia, né, Paulo?
Então, a sua dica aqui, né, para as pessoas não investirem em produtos de AI, mas sim que utilizem, né, o quick win aí, né, os frutos mais baixos para serem tomados, é realmente investir nas suas estruturas internas para melhorar a sua performance. É onde eu investiria, a não ser que eu conheça um nicho muito específico, uma mina de ouro, e esteja escondendo o que não é o caso. Tá? Assim, eu não iria por esse caminho. Não, muito legal. Acho que, de novo, bem em linha com a linha do Panorama, né? Eu citei aqui, mas é bom mostrar para vocês que aqui na descrição dos vídeos a gente deixa, né, o link para a pesquisa Panorama de Inteligência Artificial no Brasil. Essa pesquisa que a gente faz para entender com os executivos de tecnologia o que realmente está acontecendo no mercado brasileiro com inteligência artificial. Paulo, falando bastante de presente, impacto agora no mercado, né, como é que você visualiza o futuro com o impacto dessas tecnologias? Vamos falar, né, de inteligência artificial e generativa. Como é que o pessoal colocou lá no evento? Inteligência artificial tradicional e inteligência artificial generativa, né? Aí eu vou fazer um bolo. Assim, eu acho que pela primeira vez eu começo a acreditar que a gente está chegando perto dos Jetsons. Uhum. Eu acho que talvez olhando para 10, 20 anos, assim, a gente comece a fazer jus às visões dos filmes oitentistas do que seria o futuro. Uhum. Quando a gente olha internet das coisas com AI, Gen AI, poder de computação aumentando do jeito que tem aumentando, robotização de processo e robótica mecânica evoluindo do jeito que vem evoluindo, né? Robô autônomo que anda, que já não cai, é carro que se dirige. Então, assim, acho que a junção de todas essas evoluções tecnológicas hoje, combinadas, trazem sim um panorama bastante, para mim, bastante animador. Eu acho que, de fato, a gente deve caminhar cada vez mais para uma dependência, sim, de tecnologia. Uhum. Mas eu aqui, neste ponto, eu vou ser muito romântico, tá? Eu acredito que a gente, em algum momento, deva encontrar um modelo onde essas comodidades tecnológicas / eficiências que a gente encontre nos permita manter um padrão de vida melhor com uma qualidade de vida melhor, né? Assim, você olha para os avanços de tecnologia no agro, por exemplo, cara, de aumento de produtividade por metro quadrado de terra, de aumento de produtividade por cabeça de gado, usando AI, sim, usando drone, enfim, usando N outros artefatos tecnológicos. Quando a gente fala de carro autônomo, de produção em massa autônoma, eu acho que a gente consegue vislumbrar, óbvio que vai demandar uma boa vontade, uma discussão, e eu acredito que tem que ser provocado e que a gente deveria fazer, mas em uma sociedade onde a gente pare de normalizar lá na frente, trabalhar até ter burnout, achar que é normal passar metade da sua vida com o olho tremendo e tomando remédio para ansiedade, né, vivendo à base de ansiolítico, para poder ter uma condição de vida decente. Então, acho que isso deveria vir, e aí, de novo, uma visão romântica, mas eu acho que não é impossível. Deveria vir para ser um suporte à qualidade de vida, e eu acho que a gente está perto. Assim, pelo menos falando em capacidade tecnológica, a gente está muito perto de tornar a vida das pessoas muito mais fáceis usando tecnologia. Ótimo, muito bom. Paulo, a gente já vai caminhando para o final da nossa conversa, que está muito boa, né? Ficaria horas aqui a gente batendo esse papo, rápido, né? Mas a gente gosta de encerrar pedindo dicas, né? A primeira dica que eu peço para você, assim, é para o nosso espectador, né? Quem está querendo entrar na área de tecnologia, né? E se preparar para esse futuro, né? Com o impacto da inteligência artificial. O que você daria de dica para essa pessoa que está escolhendo o mercado de tecnologia e até de formação? Como é que buscar informação ou formação para atuar nessa área, preparando para o futuro, né? Boa. Eu não posso muito fugir. Eu ainda acho que a gente não está numa fase de se livrar da educação formal, não. Eu sempre falo muito para os meus mentorados. Eu acho, sim, que esses cursos livres, cursos mais rápidos, eles são ótimos para te ajudar a escolher qual caminho você quer seguir. Ainda
Putz, você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI. Isso é qualquer coisa entre passar cabeamento de infra e desenvolver modelo de computação quântica. O espectro é muito grande de atividade, faz muita, é um universo enorme. Exato. Então, assim, esses cursos mais rápidos, eles servem muito para ajudar, sim, a galera que está nesse começo de carreira a buscar uma identificação, cara. Vai lá, né, faz um curso, amei Python, odiei C, eu gosto de hardware. Então, você já consegue criar uma identificação e aí sim buscar uma educação. E aí sim buscar uma educação formal para daí entrar no mercado de trabalho com uma base mais sólida, estudar. Eu falo, eu fiz pedagogia em artes cênicas, mas depois eu me formei em matemática, fui fazer uma especialização em sistemas, né? Eu estudei pra caramba na educação formal depois disso. Eu só não conto porque não é tão legal quanto falar que o cara de dados do banco é pedagogo. Mas eu fui estudar depois tudo isso, me formar, me preparar e assim... eu falo muito para todo mundo que quer entrar em tecnologia. Você precisa, uma consciência que você precisa ter, eu acho que é o vídeo da menina do Itaú, que eu esqueci o nome, que é fantástico. Você vai estudar a vida inteira, todo dia você vai se matar de estudar, e não importa o quanto você estude, sempre vai ter um moleque de 19 anos que sabe mais que você daquele assunto. É isso. Então, assim, conviva com isso. É isso. Senão nem entra. Tecnologia é isso. Muito bom, Paulo. Última pergunta, mais descontraída. Quem você levaria para uma ilha... Não, tô brincando. O que você tem de dicas de filmes, séries, livros, enfim? O que você deixaria para os nossos espectadores aqui? De dica de como você está consumindo ou já consumiu ao longo do tempo boa, aí? Boa. Eu vou ir para dois... Eu vou falar de série, que o meu repertório de filmes, infelizmente, ou felizmente, porque é a melhor coisa da minha vida... tá muito pautado em uma criança de 10 e uma criança de 8, então você falar delícia. De desenho e Disney do mundo, eu conheço de cabo a rabo, tô aqui, né, com a camiseta do Divertidamente. Então minhas referências estão nessas, mas série ainda a gente consegue pôr as crianças para dormir, eu e a esposa e assistir alguma coisa. Uma bem diferente talvez da expectativa, mas que é uma temática que eu adoro, assim, para distrair, para se sentar e assistir, e quando você perceber, você assistiu 30 episódios, é Supernatural, é uma série que eu amo de paixão, eu já assisti as 15 temporadas umas 3 vezes e bobeou, eu quero distrair a cabeça. É a sua desconexão ali. É a minha desconexão. E agora, essa semana, a gente assistiu, agora falando sério, esta semana a gente assistiu Adolescência, pesadíssima, mas indispensável, assim. Tá todo mundo comentando. Vale a reflexão, vale assistir. E eu vi um comentário, um artigo sobre que é não só assistir, sabe? Mas se assista cercado de pessoas onde você consiga ir parando e fazendo debates no meio do caminho. Tá. E se você tem um filho nessa faixa de idade, ali 13, 14, 15 anos, assista com ele parando e fazendo esses debates e coletando de maneira franca a percepção desse filho. Assim, é uma série extremamente densa, que para mim traz uma temática muito complexa, uma temática muito necessária, um assunto que a nossa geração foge demais de tratar, né? A gente fugiu até onde deu, eu acho que ela vem para falar, vocês não podem mais não falar deste tema. Tá. Né? A gente precisa falar deste assunto. E também é uma obra-prima na gravação, a gravação feita... Bem produzido, você fala? Cara, ela usou um conceito, cada episódio é um take só, então ele não tem corte. O cara grava 1 hora de episódio com a câmera seguindo o ator sem corte. Assim, os caras erravam, separa e volta do começo do episódio e regrava ele inteiro até conseguir gravar de ponta a ponta. Isso traz uma verdade cênica, enfim... É lindo de assistir, legal. Por todos os aspectos. Eu já estava com vontade de assistir e fiquei ainda mais. Muito bom. Paulo, brigadão mais uma vez, né? Você aqui com a gente. A Zapts é muito grata a você na sua parceria. Obrigado por esse momento juntos aqui. Eu, de novo, agradeço o convite e as portas aqui do banco sempre abertas. Adoro estar com vocês, a gente aprende muito também. Nos bate-papos, nos relatórios, respondendo e lendo as pesquisas, então... Obrigado mesmo. Estamos super juntos. Valeu.
E obrigado você também que assistiu esse episódio. Espero que tenha gostado assim como eu gostei. Aguardo vocês então no próximo episódio do Futuro Agora. Um grande abraço.